regiões, tanto nas regiões administrativas, nas cidades satélites, como nas cidades do entorno, que tem uma carência muito grande em termos de infraestrutura para poder acolher essas atividades, porque o plano piloto a gente sabe que ele está, digamos assim, já esgotado em termos de perspectiva de atividades econômicas mais intensas, mais intensivas, né? Então nós não podemos contar com um plano piloto para isso no longo prazo. E sim, temos que pensar nas cidades satélites e no entorno, e isso fundamentalmente depende de infraestrutura, porque a mão de obra existe, né? A gente tem uma oferta de mão de obra bastante grande ainda a ser empregada. Aqui no DF, a taxa de desemprego é essa, 12,7%, ou seja, de cada 100 pessoas em condições de trabalho, quase 13 pessoas estão procurando emprego, e no entorno essa taxa deve ser ainda maior. Ainda maior. Aos níveis aqui, talvez, de Salvador, com 14%, mais ou menos 14%, 15%. Provavelmente, podendo até ser superior a isso, porque quando nós falamos de 15% ou 14%, 15% em Salvador, a gente está fazendo da média daquela região metropolitana, né? E não do que seria digamos, uma região periférica, que é o caso aqui do entorno, que está situado na periferia, ainda mais talvez grande. ainda maior. De que maneira que a Copa do Mundo, esses eventos esportivos que se aproximam aí, Brasília vai ser uma das sedes, não sabe ainda se está disputando a abertura, de que maneira que essa visão internacional até, né, acima da cidade sede, de que maneira que pode contribuir para uma geração de emprego, mas que não seja localizado só naquele período, né? Nos 2 meses antes e nos 2 meses posteriores. Essa é uma grande questão, né? Porque há uma aposta de que a Copa virá a mudar a percepção do turista estrangeiro em relação ao Brasil. Turismo. Então, seria o turismo, a Copa ser digamos, o motivador do investimento na nossa infraestrutura, tanto hoteleira quanto na infraestrutura urbana, que proporcione posteriormente, né, a capacidade de receber turistas que viriam na esteira da Copa, desses eventos esportivos aqui para a região. Tá? Claro que no investimento da Copa vai haver um impacto importante no emprego em algumas regiões, algumas atividades, como por exemplo na própria construção civil, né, e em setores que vão fornecer materiais para esta construção civil. Por exemplo, a nossa indústria aqui, embora pequena, a indústria metalúrgica, ela fornece muito para a construção civil. Tá? Então, poderia haver esse reflexo em outros setores e no setor de serviços, né, que vai, depois das obras prontas, acolher e desenvolver a com a perspectiva de receber empresas, ou seja, até que nem no ramo industrial, mas no ramo de serviço, mesmo de prestação de serviços, que se instala em Brasília, com a perspectiva de infraestrutura, de novas oportunidades. Sem dúvida. E aí, começando pelo setor de hoteleiro, né, de alimentação e alguns setores que virão, digamos, a receber investimento para melhoria própria de telecomunicações, setor de comunicação, de mídia, pode vir a ter aí alguns investimentos interessantes. Só para o telespectador ter uma ideia, eu estou com a pesquisa aqui que o Clóvis me passou, da PED, a pesquisa de emprego e desemprego, de fevereiro agora, 2011. Das 7 metropolitanas pesquisadas, a que tem menor nível de desemprego, Porto Alegre, com 7,3. A segunda, Belo Horizonte, com 7,8. A terceira, surpreendentemente, Fortaleza. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. São Paulo vem em quarto com 10,6. Em quinto vem o Distrito Federal com 12,7, Recife 13,9 e Salvador 14,3. Antes da gente entrar na temática de crescimento econômico, como é que ele impacta na questão do emprego, mas por que Fortaleza, uma capital nordestina, sendo Salvador e Recife, lá atrás, Fortaleza está em terceiro aqui na lista? Essa cidade de Fortaleza é muito interessante. Fortaleza tem um emprego autônomo muito grande, muito intenso, é uma cidade turística, portanto ela tem justamente menor desemprego. Tem explorado mais o turismo que Salvador e Recife? Porque ela é muito mais, digamos, direcionada para o turismo, proporcionalmente, do que Salvador e Recife.
E tem também algumas atividades industriais na região. A Fortaleza, dentre essas regiões metropolitanas, é que nós estudamos há menos tempo aqui pelo Diese, a pesquisa mais recente que nós temos, e justamente está demonstrando aí uma baixa taxa de desemprego em comparação com as demais cidades do Nordeste. Clóvis, um pleito antigo dos trabalhadores, dos sindicatos, das centrais sindicais, que está em debate no Congresso Nacional já há algum tempo, que é a redução da jornada de trabalho de 44 horas semanais para 40 horas semanais. Um dos argumentos, além do maior tempo livre para o trabalhador, é de que isso aumentaria a quantidade de empregos, né? Diminuiria o número de horas extras e aumentaria o número de empregos. Para o Diese, para você, isso corresponde à realidade ou não? Sim, a gente tem um número que é divulgado constantemente de que essa redução de jornada de trabalho proporcionaria em torno de 1.200.000 empregos no Brasil, né? O que reduziu 44 para 40, 1.200.000 empregos. Mais se você converte, né? O cálculo basicamente é o seguinte: se você converte o número de pessoas que hoje trabalham 44 horas para jornadas equivalentes de 40 horas semanais, significa que para exercer o mesmo trabalho vai ser necessário empregar mais 1.200.000 pessoas. O que é, digamos assim, o que seria, né, uma contribuição muito importante para a redução do contingente de desempregados. Tá? Ou seja, uma medida importante mesmo para ser aprovada, mas que vai demorar um pouquinho, né? Porque se você pega, por exemplo, ano passado o Ministério do Trabalho disse que a gente gerou 2.500.000 empregos formais no Brasil. Então seria, digamos, metade da geração de empregos de um ano, o que é uma coisa bastante significativa. E continuada, né? 1.200.000 empregos que não... que eles continuariam ali. É lógico que a gente não pode só ver esse lado do benefício, porque existem outros benefícios vinculados a essa redução da jornada em termos de bem-estar dos trabalhadores, né, que teriam menor desgaste, menor risco de acidentes e benefícios de outras Clóvis, a gente está terminando o programa, mas eu queria ainda fazer um questionamento. O governo Lula aí fechou os 8 anos aí, de 2003 para 2010 com cerca de 15 milhões de empregos, 14 milhões e pouco. A que se deve esse aquecimento tanto? É o aquecimento da economia, o Brasil cresceu em alguns anos 5, 4, 6, o ano passado bateu um crescimento recorde no Brasil. Como é que mantém uma taxa de crescimento continuado para que não tenha essa oscilação que o Brasil é campeão em oscilar, cresce bem, decresce tudo? Bom, nesse período 2004 a 2008, principalmente, a gente teve crescimento continuado. É claro que houve uma oscilação de 2004 para 2005, mas ainda continuou crescendo bem. 2009 foi um ano, digamos, fora da curva, porque foi uma crise violenta internacional que... Ainda ficou 0,2, né? Não, ficou abaixo, 0,6 negativo. 2010 recuperou. A questão daqui para frente é justamente você manter dois fatores fundamentais. O primeiro é a demanda interna, que foi o principal motor do crescimento econômico, principalmente... Não se basear só na exportação. Principalmente no segundo mandato do governo Lula em diante, onde a demanda interna, o mercado interno, poder de compra das famílias, foi o que estimulou a economia para continuar crescendo. Mas nós temos um desafio grande que é investir mais, transformar parte dos recursos que são gerados na economia em condições que vão nos permitir fazer essa economia crescer mais no futuro, através de melhor infraestrutura, investimento em novos empreendimentos, né, que gerem mais produção, mais emprego e mais renda no país. Então é preciso elevar um pouco mais também o nosso investimento interno. Tá certo, Clóvis. Quero agradecer Clóvis Scherer, supervisor do escritório da Diese aqui de Brasília. A gente vai voltar a conversar sobre esse tema de emprego e desemprego, que é muito importante. Eu quero agradecer a sua companhia por estar nos assistindo. Até a semana que vem. Boa noite e obrigado. Você sabe o que é o Ministério Público Federal? O Ministério Público tem grande representação, um órgão independente que defende os direitos da nação. Sua meta é fiscalizar. A qualquer hora e em qualquer lugar, situada em todo o Brasil, com o objetivo de nos defender da corrupção que hoje anda a mil.
quem não viu. Cabe a nós, pelo patrimônio público zelar, passar o certo adiante e o errado denunciar. Assim o Ministério Público, juntamente com o povo, luta e sonha por um Brasil melhor, por um Brasil novo. Conheça a história e a atuação do Ministério Público Federal. Entre em contato e agende uma visita. O Ministério Público Federal mais próximo de você.